Fala galera, esse é mais um Compacto Acerta o Passe. E nesse compacto a gente vai falar do Corinthians, que tem uma semana cheia. Teve jogo do Paulista na terça-feira, que o Corinthians ganhou, e tem jogo na Sul-Americana hoje, contra o Peñarol. Bom, para começar, vamos fazer algumas análises sobre como foi o jogo do Corinthians contra a Inter de Limeira. O Corinthians jogou em casa pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. E o Mancini vem adotando o esquema de jogo que ele implementou lá contra o São Paulo com 3 zagueiros, que funcionou muito bem para a parte defensiva. Realmente, o Corinthians entrando com 3 zagueiros e a maioria deles jovens, como é o caso do Raul, como é o caso do João Vitor também, o time melhorou muito na parte defensiva, também com o Gabriel e com o Ramiro fechando a defesa na parte do meio. Pelas laterais, o Corinthians ganhou tanto para atacar quanto para defender. Tanto na velocidade, o Lucas Piton pelo lado esquerdo melhorou em relação ao Fábio Santos, que estava um pouco lento, tanto para recompor quanto para atacar. E também o Fagner, que agora ele ataca um pouco mais, ele chega mais na frente, pisa mais na área, está sempre tendo oportunidade de fazer gol e também para defender. Então o Corinthians sempre fica com uma linha de 5 jogadores, depois mais 2 e aí recompondo ali com o Otero e o Luan. O Corinthians forma uma outra linha na frente de 4 e aí fica o Cauê flutuando na frente desses jogadores para ajudar na marcação. Então o Corinthians está bem compacto para marcar e bem firme, tanto que o Corinthians sofreu pouquíssimos gols nesses últimos jogos. Agora vamos falar um pouquinho da parte ofensiva do Corinthians. Vocês acham que melhorou um pouco? Melhorou bastante? Na minha opinião, quando a gente olha para sistema tático, se o técnico criou alguma coisa nova, mudou alguma coisa, alguma característica do time, eu diria que não. O Corinthians continua com a mesma característica ofensiva, seja, tentando se organizar de alguma forma, mantendo as posições, mas ainda continua com os mesmos problemas, na minha opinião, que é demora para chegar com volume, com bastante jogador no ataque, quando rouba a bola e vai atacar, o jogador, por exemplo, pega uma bola na ponta, até os jogadores se aproximarem, ainda demora para acontecer isso, para fazer uma tabela, comparado aos times da Europa, ou times mais rápidos, por exemplo, Flamengo aqui no Brasil, que fazem isso de forma mais rápida e dinâmica. O Corinthians não tem isso daí ainda. Então, para mim, a grande melhora do Corinthians com essa mudança do Mancini foi a defesa. O Corinthians parou de tomar gols e, com isso, consegue fazer alguns gols, principalmente nesses últimos jogos. A gente tem que levar em conta que o Corinthians não tem pegado times fortes desde o São Paulo. Foi assim na Sul-Americana e agora também contra a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. A Inter de Limeira, por mais que tenha chego aí nas quartas de finais, fez uma boa campanha, mas a gente tem que sempre lembrar que a Inter de Limeira nem é um dos mais fortes aí do interior. Tem outros times mais fortes, como o Mirassol, a própria Ferroviária também, que estão aí nas fases finais do campeonato. Por mais que, taticamente, olhando, e o Corinthians não tenha mudado muita coisa, principalmente para marcar e criar jogadas, a não ser ganhar um pouco mais de jogadores como os dois laterais, o Lucas Piton e o Fagner, conseguem avançar um pouco mais, o Corinthians perde um pouquinho no meio com o Ramiro e o Gabriel. Por mais que eles apareçam um pouco mais na frente, mas a qualidade desses jogadores, comparado até um Camacho ou até um Cantillo na parte de criação, o Corinthians perde um pouco. Mas com esse time, com esse grupo titular que está entrando, começando o jogo, o Corinthians está mostrando algo que não estava mostrando, e principalmente com o Luan, que é a vontade, a garra, coisas bem características do time do Corinthians há muitos anos. Então, esses jogadores, a gente pode olhar desde o jogo contra o São Paulo, essa mudança de postura. Pode ser que, por ter colocado os meninos, isso deu um vigor a mais no time e a gente está percebendo isso. E realmente, no jogo contra a Inter de Limeira, não foi um jogo espetacular do Corinthians, não foi um ótimo jogo, que foi, nossa, como esse time toca a bola, envolve o jogador, envolve outro time e consegue criar, tem vários repertórios. Não foi nada disso. O Corinthians conseguiu ganhar em algumas bolas paradas, teve algumas chances que foram criadas, mas o Corinthians ganhou muito o jogo por causa da vontade dos jogadores, da entrega dos jogadores, da intensidade que eles aplicaram dentro de campo. E coisas que foi superior ao time da Inter de Limeira. Então, o Corinthians ainda continua com essas características aí mais complicadas e difíceis para poder criar alguma jogada e ter criatividade, mas eu acho que é mais culpa do treinador e com os jogadores que o Corinthians tem ainda dá para tentar fazer alguma coisa melhor com os meninos. Não vejo os meninos aí com grandes potenciais para frente, a não ser o que eu mais gosto é o João Vitor, que é para mim o melhor disparado nesse elenco do Corinthians e o que mais promete. Os outros meninos aí estão na média dos jogadores, mas é isso aí, para continuar o ano, não gastar dinheiro, tem que ser com esses jogadores mesmo. Outro ponto a se destacar é o do Luan. O Luan, ele, eu sempre falei, com espaços, o Luan consegue jogar a bola, ele consegue virar, ver o que está acontecendo no jogo, fazer bons passes, consegue fazer gols, chegar mais na área, chutar. O Luan tem um bom chute. Então, quando o Luan tem mais espaço para jogar, ele é um jogador inteligente. E também outra coisa que mudou, o Luan tá com mais vontade, isso é nítido, se entregando mais, com mais iniciativa dentro de campo, coisa que a
torcida cobrava do Luan. Às vezes não cobrava nem um Luan tão espetacular, mas um Luan com mais vontade. Parecia que ele estava desanimado todo esse tempo. Então é um ponto a se destacar. Eu ainda espero muito mais do Luan. Eu acho que ele tem que ser um jogador muito mais intenso, um jogador muito mais ligeiro, rápido, para poder jogar quando tiver jogos mais pegados, jogos com times com mais qualidade, que vão marcar mais em cima. Ele precisa ter um estilo de jogo mais rápido, mais forte, mais intenso. Eu sempre gosto de lembrar ele com o estilo de jogo do De Bruyne, longe de dizer que ele tem a qualidade ou tem a capacidade hoje do De Bruyne, não. Mas eu falo estilo de jogo. O De Bruyne é um jogador de muita categoria, mas ele é um jogador, não um jogador muito rápido, mas um jogador de muita categoria, intensidade e consegue achar espaços rápidos, mesmo sendo um jogador não tão rápido. O Luan poderia ser um jogador parecido com ele, com essas características. Ele tem habilidade, ele tem um toque fino na bola, ele consegue ter essa habilidade, esse talento que a gente vê quando ele pega a bola, quando ele faz um passe, um chute. Mas ele é um jogador muito pouco intenso, não é um jogador de Europa, é um jogador brasileiro, um jogador de jogar aqui no Campeonato do Brasil, um jogador peladeiro. Quando tiver espaço ele vai jogar, quando tiver um jogo mais intenso dificilmente ele vai conseguir mostrar muita coisa. Então é isso, vamos ver quem que o Corinthians vai pegar agora na próxima fase. Pode ser o Bragantino, o Palmeiras, independente de quem for, vai ser um jogo difícil e vai ser difícil pro Corinthians passar mesmo. Se passar vai ser naquele estilo de jogo bastante na vontade, na garra, brigando, lutando para poder alcançar e chegar na final do Campeonato Paulista. Na Copa Sul-Americana, hoje o Corinthians joga contra o Penharol fora de casa. O Corinthians está praticamente desclassificado. Se ganhar hoje do Penharol, pode acender alguma esperança, mas mesmo assim ainda fica muito difícil para o Corinthians conseguir alcançar o Penharol, porque o Penharol precisa de uma vitória para poder aniquilar todas as chances aí de qualquer clube alcançar ele. Então é uma situação ainda muito complicada do Corinthians na Sul-Americana. Eu ainda acho que o Mancini é um treinador limitado, que não vai trazer coisas diferentes para o Corinthians, não vai conseguir extrair muito desses jogadores que estão com ele, principalmente os meninos da base. Eu enxergo o João Vitor, o Lucas Piton com os meninos aí com maior qualidade, e até o Matheus Vital. Eu gosto bastante do Matheus Vital, como ele joga. Então eu acredito que ainda ele não é o treinador melhor para o Corinthians. Eu trocaria, terminando o Paulista, começar o Campeonato Brasileiro, lógico, mas trocaria buscando um treinador que traria uma cara nova pro Corinthians, uma identidade de tentar criar jogadas de uma forma mais rápida, mais no estilo europeu, aproveitando também o estádio que tem, e aí no Campeonato Brasileiro os estádios também melhoram, então tentar fazer com que o time seja mais rápido, mais próximo, mais criativo e consiga ser um time com um repertório para poder criar jogadas e atacar o adversário, mesmo não tendo jogadores espetaculares. A gente tem, por exemplo, o Manchester City, que acabou de ser campeão inglês e está na final da Champions League. Não é um time de super craques, é um time de bons jogadores, sim, mas que são jogadores que têm um bom passe, um bom chute, boa visão de jogo, e eu acho que dá para extrair mais desses jogadores do Corinthians. Não acredito que eles sejam tapados e não consigam fazer o básico do futebol. Eu acho que precisa de um treinador que consiga extrair o máximo desses jogadores. Então é isso, eu acho que o Corinthians pode sonhar aí, talvez chegar numa final do Campeonato Paulista, mas jogando desse jeito na vontade, na garra, muito mais do que pela tática e repertório. E na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, nas outras competições, eu acho muito difícil o Corinthians almejar alguma coisa, uma final ou até uma semifinal nesse campeonato mata-mata. No Campeonato Brasileiro, eu acho difícil o Corinthians chegar numa Libertadores. Se conseguir ficar no meio de tabela, não correr risco de cair e conseguir beliscar uma Sul-Americana, aí já tá de bom tamanho pro ano do Corinthians. E o mais importante pro Corinthians esse ano e pelo menos nos próximos 2 anos é fazer com que o Corinthians não se endivide mais e consiga pagar suas contas e melhore a situação financeira do time. Esse é o papel do presidente hoje, e manter o time aí nas divisões, nas primeiras divisões. Se você gostou do vídeo, dá um like nele, se não pode deixar um dislike também, comenta o que a gente precisa melhorar ou coisas que você quer ver no canal também. E também não se esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nos grupos para poder ajudar o nosso trabalho também. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.